Bora lembrar uma diferença bem bacana aqui, que não podemos confundir na hora da prova, é que o Conselho Regional ele é constituído por 9 membros, efetivos e iguais números de suplentes, eleito pelo sistema de eleição direta, por intermédio de voto pessoal secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. Então, no Conselho Regional, a eleição ela é feita por voto pessoal e secreto. Já o Conselho Federal, ele é constituído por um colégio eleitoral. Ele tem 9 membros, efetivos e iguais número de suplente, e essa eleição é feita por um colégio eleitoral constituído por um representante de cada regional por este eleito em reunião especialmente convocada, ok? Então vamos lá, dar continuidade. Tá. E o parágrafo único, né? Ele tem como o mandato dos membros do Conselho Regional e é de 3 anos, permitido apenas uma reeleição consecutiva. O artigo 13, ele informa que os conselhos regionais competem eleger dentre os membros respectivo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, expedir a carteira de identidade profissional, de cartão de identificação ao profissional registrado, de acordo com o modelo instituído pelo Conselho Federal, fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, tomando as providências cabíveis e representando autoridades competentes sobre os fatos que apurar, e cuja solução ou repressão escape à sua alçada. Então, tem que fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, né? Não pode fazer nada além daquilo que lhe é permitido. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, o regimento e o código de ética profissional, bem como as resoluções e demais atos baixados pelo Conselho Federal. Funcionar como tribunal de ética profissional nos casos em que fizer necessário. Elaborar o projeto de regimento e suas alterações, submetendo os exames do Conselho Federal para aprovação do Ministério do Trabalho. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias e aprimoramento de serviços e dos sistemas de fiscalização do exercício profissional. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutuações patrimoniais. Autorizar o presidente a onerar ou alienar bens imóveis de propriedades do Conselho. Arrecadar anuidades, multas, taxas, emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e repassando ao Conselho Federal a importância correspondente à sua participação. Promover perante o juízo competente a cobrança de importâncias relativas a anuidades, taxas, emolumentos e multas, após esgotados os meios de cobranças amigáveis. Estimular a iniciação do exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que exercem. Julgar a infração, a implicar as penalidades previstas nesse regulamento, na lei, no Código de Ética e em normas complementares baixadas pelo Conselho Federal. Emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas a que esteja obrigado. Publicar anualmente seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, as execuções orçamentárias, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações decorrentes da supervisão ministerial, promover em âmbito regional simpósios, conferências e outras formas que visem o aprimoramento cultural daquele profissional de nutrição. Instruir processos relativos a recursos interpostos de suas decisões e encaminhar o Conselho Regional para o julgamento. Baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades e programas, eleger entre os membros respectivos representantes para a composição do colégio eleitoral a que se refere o artigo 5º. Decidir sobre
Eita. Decidir sobre pedidos de inscrições de pessoa física e jurídica inscrita. Organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas e jurídicas inscritas. Constitui renda dos conselhos regionais. Constitui renda dos conselhos regionais 80% do produto da arrecadação da anuidade, taxa, emolumentos e multas, legados, doações e subvenções, e rendas patrimoniais. Ok? Do Conselho Regional, 80%. Grave. Do Conselho Regional, reunir-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for necessário, mediante convocação do presidente, na maioria de seus membros ou de 2/3 de seus associados. E o parágrafo único do artigo 5º, o parágrafo único do artigo 15º, ele informa que na ocorrência das duas hipóteses previstas neste artigo, o presidente ficará obrigado a promover a convocação no prazo máximo de 5 dias, contado da data em que receber o requerimento. Ok? O artigo 6º informa sobre a renda do Conselho Regional, somente poderá ser aplicada na organização e no funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como simpósios, conferências e atividades que visem o aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. Do exercício da profissão. O exercício da profissão de nutricionista só será permitido ao conselho profissional inscrito no Conselho Regional de Nutricionista das respectivas jurisdições. E o parágrafo único desse artigo informa que o profissional registrado no Conselho Regional de Nutricionista serão fornecidos a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e alimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionista, em que tem as suas respectivas sedes. E o parágrafo único desse artigo 18 considera-se a empresas com finalidades voltadas à nutrição e alimentação. Vamos lá, o que são consideradas essas empresas? As que fabricam alimentos destinados ao consumo humano, as que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos e privados, estabelecimentos hospitalares que mantêm serviços de nutrição e dietética, escritórios de informações de nutrição e dietética ao consumidor, consultorias de planejamento de serviços de alimentação e outras que venham a ser incluídas por ato do Ministério do Trabalho. Na administração pública, direta ou indireta, e nas empresas privadas, a carteira de identidade profissional de nutricionista será exigida como condição essencial para o exercício do cargo, função ou emprego de chefia ou direção, assessoriamento, coordenação, planejamento e organização de serviços e programas de nutrição e alimentação. E o parágrafo único desse artigo